Gente do céu, hoje, quando a presença de Deus pega a gente fica sem chão, fala a verdade. A gente fica sem chão, a gente fica sem saber o que fazer, a gente fica sem ter para onde sair. Quando a glória de Deus nos visita, algo poderoso acontece. A nossa vida é tocada, tudo muda. Nossa forma de ser, a nossa forma de agir, a nossa forma de falar, as nossas ações. Oh, presença gloriosa do Eterno. Meus amados, eu quero meditar uma palavra com os irmãos. A palavra que eu ia ministrar hoje está prontinha. Vou deixar ela para o domingo. Mudou a rota. Eu ia falar sobre 3 lições práticas para vivermos o Evangelho, baseado no livro de Marcos, capítulo de número 8. Mas o Senhor nos quer para algo diferente. E eu quero compartilhar com você no livro de Isaías, capítulo de número 6. Aleluia. Não perca essa atmosfera de Deus fluindo sobre o seu. Não deixe que a atmosfera do Senhor saia desse lugar. Será um breve devocional. Isaías capítulo de número 6, um livro messiânico que anuncia a verdade e ao chamamento de um profeta para pregoar as boas novas, para anunciar a volta do Mestre. Nos diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz dos que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que sou pecador, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou sobre a minha boca e disse: eis que isto tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei eu? E quem há de ir por mim? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Espírito de Deus, assim como a tua manifestação já foi sobre esta casa, continue falando aos nossos corações nesses poucos minutos que temos. Que a revelação do alto venha, Senhor, nesse momento. Que a palavra rema flua nesse lugar, e que possamos ser alimentados pela graça do Senhor. Meus amados, quando nós vemos dentro desse texto, nós encontramos a primeira coisa, que é um tempo de um chamamento de um profeta. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. O profeta Isaías profetizava dizendo isso. No ano em que a dependência dele, no ano em que a escora dele foi-se,
no ano em que a dependência em que ele tinha, que o coração dele estava depositado somente no seu primo rei Uzias, ele achava que tudo que ele necessitava estava em Uzias, aquilo que ele precisava ele encontraria em Uzias. Mas quando Deus nos chama para um propósito, quando Deus nos chama para um nível, para uma dimensão profunda e profética, ele nos arranca todas as muletas, ele nos tira todas as dependências e nos traz uma experiência profunda, a ponto de conseguirmos enxergar que somente o Senhor é a nossa dependência, que somente a Ele devemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, e que sem a presença dEle não somos nada, sem a misericórdia dEle não alcançamos nada, sem a verdade dEle nós continuamos andando em mentira, sem a verdade dEle revelada em nós continuaremos obscuros, andando sem direção, sem caminho, sem trajetória, achando que o que temos, que o que somos, que o que fazemos é o suficiente para chegarmos aonde devemos chegar. Não. Isaías foi deparado com a verdade de Deus, e quando ele foi deparado com essa verdade, os olhos dele, a escama que havia nos olhos dele caíram por terra, a ponto de que a visão de Deus lhe trouxe direcionamento. Então Isaías viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e ele viu os anjos serafins que voavam, seres de fogo, que voavam ao redor do trono, de um canto para o outro, ministrando, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. O que Isaías estava vendo aqui nada mais era do que a atmosfera dos céus, embrenhado na sua visão na terra. O que ele estava vendo aqui era o reflexo daquilo que a igreja vai fazer quando vier o mestre buscar a sua igreja, quando o noivo vier encontrar a sua noiva lá no céu. Então nós não teremos espaço para mais nada, não teremos mais a necessidade de nos preocuparmos com as nossas contas, não teremos mais a necessidade de fazermos nada a não sermos expressar e adorá-lo na sua santidade, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Ele estava tendo ali naquele momento a revelação de que nada mais tinha mais valor na sua vida do que a presença e a santidade do Senhor. O que Deus estava falando para ele era dizendo: Isaías, não se preocupa não, porque não é Uzias que vai te sustentar, não é Uzias que vai te dar destino, não é Uzias que vai te levar às nações, não é Uzias que vai honrar o teu chamado, não é Uzias que vai te colocar em lugar de destaque, não, é a minha presença. Então você vai ter um gostinho do reflexo do que é os céus na terra, através dessa revelação, através dessa visão, você vai ver um pouquinho do que é a expressão, do que é a convergência dos céus com a terra. O que é que os anjos fazem nos céus? Eles só clamam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Ele estava nessa expressão. Então a primeira coisa que eu vejo de Isaías, o reconhecimento por quem ele é. Todas as vezes que deparamos com a graça de Deus, com a verdade de Deus em nós, a primeira coisa que acontece, nós reconhecemos quem nós somos. Isaías olhou para dentro de si e falou: olha, ei Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Ele estava expressando aqui, Leite, o seu coração, dizendo: eu não tenho capacidade de entrar e de mover nesse nível espiritual. É a primeira coisa que nós precisamos de compreender. Que para vivermos nesse nível, nessa atmosfera em Deus, nós precisamos galgar dia após dia. É por isso que a Bíblia nos fala e nos ensina com relação a isso, que a luz do justo, ela vai brilhando dia após dia, a luz da aurora vai brilhando dia após dia, até se tornar um dia perfeito. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores, carentes, necessitados e dependentes da glória de Deus, mas nós devemos nos esconder
esconder na sombra, no esconderijo do Altíssimo, todos os dias buscando em oração, clamando por misericórdia, clamando por favor, dizendo: Senhor, eu tenho os lábios impuros, eu tenho meus olhos impuros, eu habito num povo de impuros lábios. Senhor, purifica-me, 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 santifica-me, para que eu possa ver a tua glória. A primeira coisa que precisamos é ter o reconhecimento de quem somos. Enquanto não reconhecermos que dependemos de Deus, enquanto não reconhecermos que somente a graça de Deus sobre as nossas vidas é que vai nos fazer ficar de pé, enquanto não reconhecermos que a misericórdia de Deus abundante sobre nós é que nos fará avançarmos outros níveis, se nós não entendemos que somente a mão de Deus pode transformar uma cidade, pode transformar a nossa família, pode transformar a nossa nação, pode alterar o rumo da nossa vida, se não tivermos a consciência do reconhecimento da transformação que precisamos de ter em Deus, nunca seremos mudados. Não adianta falar que você precisa de mudar, se você não reconhecer que você precisa de mudança. Você pode falar 500 mil vezes. Já parou para procurar gente assim? E falar: fulano, você precisa de mudar. Vê se ele muda. Não muda. Enquanto ele não tiver um encontro real com ele mesmo, ele saber quem ele é, e esse encontro real só tem com a presença de Deus. Isaías, ele teve um encontro com a presença, e a presença trouxe para ele o reconhecimento de quem ele era diante de Deus. É por isso que todos os dias nós temos que buscar a presença do Senhor, dizendo: Senhor, eu reconheço, me purifica. Senhor, eu reconheço, me transforma. Senhor, eu reconheço, muda a minha história. Senhor, eu reconheço, então muda-me, Senhor, muda-me, para que a glória de Deus seja plena em nós. Primeira coisa então que eu vejo aqui é o reconhecimento. Segunda coisa que eu vejo aqui: tenha disposição para ser transformado por Deus. Não adianta nada você reconhecer e você não estar disponível para ser transformado. Tem muita gente que quer. Eu tinha uma pregação, que foi a primeira mensagem que eu preguei com 12 anos de idade, gente. Eu me lembro até hoje. Eu sempre falava sobre isso: a sua bênção está no ponto de ônibus. A sua bênção está no ponto de ônibus. Sabe por quê? Porque o ponto de ônibus nem sempre é na porta da nossa casa. O ponto de ônibus nem sempre é na porta da sua casa. Às vezes ela é na sua rua, mas você tem que descer a escada. Se não tiver escada, você tem que atravessar, abrir o portão, atravessar a rua, ir até o ponto, e na hora que o ônibus passar, se você não der o sinal, ele vai-se embora. É ou não é? A bênção de Deus, ela está no ponto de ônibus. Você precisa de chegar. Se você não tiver a disposição: eu reconheço, Senhor, que eu sou pecador, eu reconheço, Senhor, que eu preciso de transformação, e você não busca isso, você é falso e mentiroso. Você vive um evangelho fajuto na sua vida. Você vive um cristianismo sem verdade de Deus. Pessoas que falam que amam a Deus, mas não buscam em oração. Você que clama a Deus: Senhor, ai, eu te amo, Jesus, eu te adoro, ai, Jesus, tu és santo, tu és lindo, mas você não busca, não gasta tempo em oração, não gasta tempo em meditação na palavra, você não se dedica para o reino, para a obra. Você é mentiroso. Suas palavras não condizem com as suas práticas. Quem reconhece se torna disponível para ser transformado. Quem reconhece, ele se disponibiliza para que a glória toque sobre ele. Sabe o que Isaías falou? Senhor, ai de mim que sou um homem impuro, que tenho lábios impuros. Então os serafins tomaram uma tenaz do altar e eles vieram até os lábios de Isaías para purificá-lo. De nada adianta você falar que vive um evangelho e esse evangelho não ser transformador na sua vida. Você vive, na verdade, uma religiosidade sem a verdade da prática verdadeira na sua vida, sem a verdade de Deus real na sua vida. Ah, Senhor, eu sirvo ao Senhor e eu não sou dizimista. Você é mentiroso. Você não serve ao Senhor por integridade. Ah, Senhor, eu te amo, eu te adoro, Senhor, eu gosto do Senhor. Mas quando tem uma festinha de domingo, você dá preferência para a festinha do que vir celebrar ao Senhor.
Quando você tem a oportunidade para você dobrar o seu joelho na sua casa para você orar, você não dobra o seu joelho para orar, mas você gasta 3, 4 horas no Netflix, no Facebook, no YouTube, no Instagram, vendo da vida dos outros, fofocando, vendo morte, desgraça, nada que te alimenta, mas que te leva para o inferno. Você reconhece que você necessita, mas você não está disponível para ser transformado. O bem da verdade é que muita gente quer só ouvir docinho, mas não quer se posicionar, quer viver uma vida aleatória, sem a verdade de Deus, sem a misericórdia de Deus, sem a graça de Deus. E não é porque Deus é mau, e não é porque Deus é ruim. No domingo eu vou até pregar sobre isso, que às vezes a gente olha alguns textos bíblicos e a gente dá por entender, achando que Deus é Deus rude, que Deus é um Deus ruim, que Deus é um Deus carrancudo. Não, é você que não quer considerar a verdade de Deus que transforma a sua vida. É muito mais fácil viver um evangelho empurrando com a barriga. Eu quero viver um evangelho muito fácil, sem buscar, sem ter intimidade, sem ter oração, sem ter responsabilidade com o altar, sem ter responsabilidade com uma vida cristã. Que evangelho é esse que você está querendo? Ou que céu é esse que você está esperando? Como já diziam os pregadores, está esperando o céu da boca da onça. Só pode ser. Gente, nós estamos vivendo uma época no evangelho que nós podemos viver livremente. Pastora Leide, é a coisa mais linda que nós temos no Brasil, é a liberdade de expressão que nós temos para adorar ao Senhor. Era para o culto de quarta-feira, hoje está lotado, cheio de pessoas aqui buscando, sedenta, adorando, jogada nesse chão, celebrando ao Senhor. Mas é mais cômodo ficar sentado na sua casa, esperando como um passarinho, só recebendo na boca e não se disponibilizando. Ah, mas eu estou cansado. Mentira, você quer transformação, mas você não está disponível para isso. Cansaço vem, mas a disposição vem daquele que tem e que quer. Porque se viesse uma proposta para você, olha, você precisa de viajar, você vai para o Nordeste, você vai ganhar uma passagem de uma semana, você pode trabalhar até meia-noite, você chega em casa cheio de vigor, arruma sua mala, pega a viagem, pega o aeroporto e ainda até corre o risco de pegar Covid onde você está, mas você vai, porque você precisa de ter um posicionamento. É tempo da igreja viver um posicionamento. É o posicionamento espiritual que vai transformar a sua conduta. Me deixa às vezes angustiado ver, às vezes a nossa casa, às vezes assim vazia, e não é porque a gente não tem rede, porque a gente conversa com milhares de pessoas e encerra a transmissão, culto de domingo, 256 pessoas assistiram ao nosso culto. Aonde estava esse povo? 256 pessoas assistindo a nossa celebração. E aonde que está a igreja dos tempos atuais? Pessoas que não conseguem hoje em muitos países ouvirem a palavra de Deus, que não têm a oportunidade de ter uma igreja com a porta aberta, com o evangelho pregando, com os doidos no altar evangelizando e anunciando que Cristo vem buscar uma igreja, uma noiva lavada, remida, santificada, purificada pelo sangue do Cordeiro, e você está desprezando a oportunidade de servir e adorá-lo. Primeiro ponto de Isaías que nós falamos aqui: Isaías precisava de reconhecimento de quem ele era. Segundo, disposição para ser transformado. Terceiro ponto e último ponto, ele precisava ter a percepção espiritual para atender ao seu chamado. Percepção espiritual para atender ao seu chamado. Se você perceber, no versículo que nós lemos, no versículo de número 8, a Bíblia é muito enfática. Quando Deus vira aleatoriamente, ele não direciona Isaías. Ele diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor, ou seja, o Senhor falou aleatoriamente, que dizia: a quem enviarei eu? E quem há de ir por mim? Perceba que a direção não foi imperativa. Não foi dizendo: Isaías, se levante, cabra safado, você não tem o que fazer, você já foi purificado, você já se dispôs
Agora atenda o seu chamado. Deus poderia muito bem chegar para Isaías e falou: Isaías, eu te dei essa visão gigantesca para que você entendesse que a dependência não é de mais ninguém, nem de Uzias, mas é minha. Eu coloquei anjos para revelar para você o que é a expressão dos céus na terra, que é a expressão de que Ele é santo, 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 e o que você depende é somente da minha santidade. Mas Isaías, se toca, se levanta, faz. Não! Deus não fez isso. Ele virou aleatoriamente e disse: a quem enviarei eu? E quem há de ir por mim? Sabe por quê? Porque mesmo mediante a nossa transformação, mesmo mediante a nossa disponibilidade em ser mudado, a atitude de comissionarmos, de atendermos ao chamado do Senhor, não é de mais ninguém a não ser nossa. Enquanto não dissermos ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim, Ele não vai empurrar você, Ele não vai te jogar no buraco, Ele não vai te pressionar. Sabe por quê? Porque o anseio só queima no coração daquele que entendeu que precisa corresponder àquilo que os céus fez por ele. Meus queridos, eu não tenho palavras para expressar a misericórdia de Deus pela minha vida. Se eu venho, cultuo, oro, busco, medito na palavra, se eu venho, passa alguém do meu lado, eu corro para poder falar de Jesus. Não é porque eu tenho chamado, não é porque sou pastor, não é porque é bonitinho, não, mas porque queima em mim a responsabilidade de corresponder àquilo que os céus já fez por mim. O grande problema da nossa igreja brasileira, e eu digo a nível nacional, é que ficou muito cômodo viver da forma que está. Está muito cômodo viver da forma que está, caminhar da forma que está, agir da maneira que estão agindo. É muito cômodo viver um evangelho que eu sou alimentado, que eu sou tocado, e que pouco importa o que está acontecendo com quem está lá fora, pouco importa com o meu vizinho se está separando, se está quebrando pau, pouco importa com os filhos que estão perdidos, pouco importa, o que importa é que eu estou bem. Igreja egoísta. As igrejas do Apocalipse, é muito interessante isso. Salvo engano, a igreja da Filadélfia, a Bíblia fala sobre isso, não sei se é Éfeso ou Filadélfia que fala sobre isso, que eles eram tudo certinho, estava bonitinho, estava tudo certo, mas percebi que vocês deixaram as primeiras obras. Era uma igreja perfeita na sua ótica, estavam tudo certinho, mas deixaram as primeiras obras. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nos levantemos para atender as primeiras obras, que tenhamos a disposição de dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim para transformar essa geração sedenta, carente e necessitada do teu favor. Senhor, nos ajude-nos, Senhor, a correspondermos o teu chamado, a atendermos a tua voz e sermos a tua geração, Senhor, para esse tempo. A geração do salmista Davi, que dizia: esta é a geração daqueles que te buscam, ó Deus de Jacó. Levantai-vos, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da glória. A igreja que entende quem é o Rei da glória. Se coloque de pé nesse momento.